bem-vindos a mais um vídeo sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano passado como um todo, aqui no canal da Exame Invest. Eu sou Carlos Cauto e sou editor da Exame Invest, e hoje vamos falar de uma das gigantes das celulose, né, da produção de celulose, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma empresa que, de fato, é um orgulho do Brasil, né, uma multinacional brasileira, exporta no mundo inteiro, uma empresa também com muito compromisso com o ESG, né? Vamos falar também um pouquinho disso mais para frente, mas hoje vamos falar de resultados da Suzano, né? Vamos falar de resultados desse gigante da celulose brasileira e vamos falar dos resultados do ano passado com o Marcelo Bacci, que é CFO da Suzano e que temos o prazer de ter conosco hoje aqui na Exame Invest. Muito bem-vindo, Marcelo, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer, Carlos. Prazer estar com vocês aqui. Marcelo, vamos aos números, então, da Suzano no ano passado, né? Em 2021, no quarto trimestre do ano passado, em 2021 como um todo, né? Estou aqui com o balanço. O lucro líquido da Suzano no quarto TRI do ano passado foi de 2,31 bilhões de reais, 61% a menos do valor reportado no mesmo período de 2020, mas veio acima do esperado pelo mercado, né, pelo consenso do mercado. Então foi um resultado melhor do que o consenso, do que o mercado esperava, né? E também foi melhor do que o terceiro trimestre do ano passado, quando tinha tido um prejuízo, né, de 959 milhões de reais, né? Reverteu então o prejuízo no quarto tri. Além disso, o EBITDA subiu 60% na comparação, né, ano a ano. Então, eu queria te perguntar, iniciando aqui, como é que foi esse resultado do quarto tri? O que a gente pode comentar sobre esses números de outubro até dezembro do ano passado? Marcelo. Carlos, eu queria começar dizendo que o lucro líquido, no caso da Suzano, não é um indicador muito bom para medir a performance da companhia, porque como exportador a gente está sujeito a muitos efeitos cambiais no nosso lucro líquido que não necessariamente são efeitos caixa. Então, o principal indicador que a gente olha para medir a performance da Suzano é a geração de caixa, onde a gente usa muito o que a gente chama de geração de caixa operacional, que é o nosso EBITDA menos o nosso CAPEX de manutenção, né? Esse número, que foi de 18,8 bilhões de reais no ano passado, foi o melhor número da nossa história, né? E nós tivemos um quarto trimestre muito positivo. Então, o EBITDA nosso de 23,5 bilhões foi o melhor que a gente já teve. A gente é uma empresa muito intensiva em capital, então tem um volume grande de investimentos que a gente faz todo ano, que chegou próximo aí de um pouco abaixo de 5 bilhões de reais, o que fez com que a gente gerasse um caixa tremendo durante o ano passado e tivesse uma redução de dívida líquida da ordem de 1,8 bilhões de dólares ao longo do ano. Foi disparado o melhor resultado que a gente já teve, né? Então, nós estamos num momento muito favorável, né? A empresa, assim como todo mundo, sofreu bastante aí com inflação de custos ao longo do ano, mas a gente teve um efeito ainda maior na nossa receita em função de comportamento de preços de celulose, mais o câmbio que nos afeta mais uma vez como exportadores, né? Então foi um trimestre, o melhor trimestre que a gente já teve e o melhor ano que a gente já teve. Inclusive, temos aqui até um gráfico, depois a gente dá uma olhada, né, Marcelo? Quando quiser, a gente pode mostrar aqui para o nosso público, né? Um gráfico. Aliás, vamos mostrar agora para a gente começar a ver os números, né, de 2021, né? Agora, o volume de vendas. Foi de 10,6 milhões de toneladas de celulose, 1,2 milhão de papel, né? Aqui tem o EBITDA também, do desempenho operacional. Mas antes de ver aqui a questão de dívida, de alavancagem, eu queria só pegar um gancho naquilo que você falou, na questão da desvalorização cambial, né? As variações cambiais e monetárias, né, impactaram negativamente o resultado, né, financeiro. Foi um impacto de 1,7 bilhão de reais, desvalorização do real frente ao dólar no fechamento do trimestre, já que a parcela da dívida da Suzano está em moeda estrangeira, né? Agora, o real está se valorizando nesse começo do ano, está ganhando bastante espaço frente ao dólar. Vocês então podem prever um resultado melhor nesse aspecto em relação ao quarto trimestre, agora para o primeiro tri desse ano? É sempre muito interessante porque é melhor, mas é pior, né? Porque nós temos a dívida em dólar porque nós geramos caixa em dólar.
né? Então, quando o real se desvaloriza, o valor em reais da nossa dívida aumenta, ainda que em dólar ele esteja diminuindo. E essa variação vai para o resultado. Só que o nosso negócio está ficando melhor, porque eu sou exportador, eu estou exportando, claro, estou recebendo mais reais, né? Então, eu estou gerando mais caixa. Quando o real se valoriza, eu vou dar um lucro no meu balanço, porque eu tenho dívida em dólar que vai diminuir de valor, porém eu vou gerar menos caixa também. Então, no líquido, isso é pior para nós. Então, a empresa, inclusive, tem essa estratégia de ter dívidas em dólar justamente para se proteger desses momentos onde o real pode se valorizar. E, além disso, a gente tem também um portfólio de derivativos que geram um resultado que, no primeiro momento, não é caixa, né? Ele só vai virar caixa no dia que vencer a operação. E elas estão casadas, ações derivativos, assim como a dívida, está casado com o fluxo de recebimento de dinheiro da empresa, né? Então, para nós, para quem quer entender os resultados da Suzano, é o seguinte: quanto mais desvalorizado estiver o real, é sempre melhor para nós. A gente vai dar um resultado financeiro pior, por causa da dívida e tudo mais, sim, vai dar um resultado operacional melhor. E na soma das duas coisas fica melhor. Perfeito, perfeito. Agora, terminando esta questão da dívida, né, do endividamento, a alavancagem diminuiu bastante, né, 2,4 vezes em dólar em relação a 4,2 vezes de 2020, né? Então, basicamente, vocês conseguiram diminuir pela metade o endividamento da Suzano, aumentando o caixa, né, a liquidez passou de 2,5 bi em 2020 para 5,1 bi em 2021. Falamos, obviamente, do ano completo, né, do ano inteiro. Então, quer dizer, do ponto de vista financeiro, também temos uma importante melhoria. A Suzano está, de fato, mais sólida do ponto de vista financeiro. E quais são as perspectivas para esse ano de 2022? Suzano está bastante mais sólida. A gente vem numa trajetória de alavancagem que está acontecendo desde a fusão que nós fizemos com a Fibra 3 anos atrás, que foi uma operação alavancada, que aumentou a dívida para propiciar a compra das ações da Fibra, e desde então a gente vem numa trajetória de desalavancagem. Ao longo do ano de 2021, nós chegamos a um nível de alavancagem abaixo de 3 vezes, né, dívida líquida EBITDA, que permite um novo ciclo de crescimento. E nós estamos agora iniciando esse ciclo de crescimento. Nós aprovamos no ano passado a construção de uma nova fábrica no Mato Grosso do Sul, que vai envolver investimentos acima de 3 bilhões de dólares, que vão acontecer principalmente nesses anos de 22 e 23. Né? Então, esse ano vai ser um ano em que a gente vai gerar bastante caixa pelas nossas operações, porque nós estamos num momento positivo do preço da celulose agora, e vamos usar grande parte desse caixa para investir nesse novo projeto, que vai aumentar a nossa capacidade em mais 2 milhões de toneladas a partir de 2024, que é quando a planta vai ficar pronta. Então, o que a gente pode esperar nos próximos anos, né, 22, 23, 24, são anos de CAPEX maior, né, de investimentos maiores, onde a gente vai estar reinvestindo, basicamente, praticamente quase todo o caixa que a gente gerar ao longo do ano, desses anos, será reinvestido no próprio negócio, nesse programa de crescimento que a gente tem. E por que isso acontece? Porque nós estamos num mercado, né, o mercado de celulose é um mercado que está em crescimento, tanto em relação aos usos tradicionais da celulose para a produção de papéis sanitários, papéis de embalagens, papéis de imprimir CDV, né? Alguns crescem, outros caem de consumo, mas na somatória geral, o mercado de papéis em geral é um mercado que cresce, e a celulose é o principal insumo de produção de papel, mas também por causa dos novos usos da celulose como substituto de plástico, maior incidência de embalagens de papel, utilização da celulose para a produção potencial de substitutos de combustíveis, de têxteis, de uma série de coisas. Isso vai fazer com que o consumo de celulose ao longo do tempo cresça. E nós, como produtor de mais baixo custo do mundo, maior eficiência do mundo, e também o maior produtor do mundo, a gente quer ocupar esse espaço, continuando a crescer produção. Então, nos próximos anos, o que se pode esperar da Suzano é um investimento pesado em aumento de produção para que a gente continue participando de maneira cada vez mais protagonista desse mercado que está crescendo. Marcelo, antes de entrar na parte da produção e também dos mercados internacionais, né? A Suzano é uma fortíssima exportadora e também queria alguns pontos que vocês salientaram no balanço, no relatório, que eu estou aqui com o relatório que acompanha o balanço de vocês, tem alguns pontos interessantes sobre a China, sobre a logística internacional, etc. Eu só queria pegar o gancho de duas coisas que você falou. Primeiro, o CAPEX
né, os investimentos que vocês estão prevendo para este ano, para o ano que vem, vai ser maior, né? Vai. Isso mesmo em um contexto de Selic mais elevado, ou seja, de um custo do capital mais alto? Sim, porque como você vê nesse próprio quadro que você está mostrando, a empresa está com bastante liquidez, nós não precisamos levantar mais capital, nós não precisamos tomar novos empréstimos para fazer esses investimentos, a gente se antecipou e fez isso, a geração de caixa e mais alguns empréstimos que a gente tomou e deixou o dinheiro no caixa ao longo do ano de 2021, então o aumento da taxa de juros não vai nos afetar. E não vai afetar os planos de crescimento que a gente tem, porque, como eu falei, a gente se preparou bastante bem para isso. E o segundo ponto que você falou sobre o preço da celulose, né? Eu tenho aqui um relatório do BTG Pactual, dos analistas do BTG Pactual, que salienta exatamente isso, ou seja, o preço da celulose poderia subir e muito, né? Nesse ano e também no ano que vem. Qual que é a previsão de vocês em relação aos próximos meses, né? O preço da celulose vai continuar subindo, a oferta e demanda está normalizada ou ainda há alguns gargalos que podem afetar a equilíbrio do preço? Qual é a visão de vocês para o preço desse produto no Brasil e no resto do mundo? O preço no Brasil e no mundo ele é mais ou menos o mesmo, né? Eles seguem a tendência do preço internacional e o preço está em ascensão nesse momento por conta de vários fatores, mas principalmente de um desbalanceamento de oferta e demanda que tem num cenário em que a demanda está muito boa, está crescendo da maneira que sempre cresceu, e a oferta está impactada por problemas de gargalos logísticos, né, no supply chain, e também por problemas técnicos ou problemas de parada de produção por conta de greve de algumas empresas na Europa. Isso fez com que a produção diminuísse. Então, o preço subiu e está subindo. É difícil você fazer previsões para frente. A gente não faz previsões para frente do preço do produto, que é uma commodity, e varia. Mas, neste momento, o preço está em trajetória ascendente. Até onde vai e onde vai parar é uma pergunta que ninguém sabe responder. Agora, a gente pode ter um mínimo de ideia sobre o que pode acontecer lá fora, porque a economia chinesa, a China, se não me engano, é o principal comprador de celulose da Suzano atualmente, né? Então, a economia chinesa está em situação de arrefecimento, né, econômico, não está exatamente no seu melhor momento também. Ao mesmo tempo, temos outras economias, por exemplo, Europa e Estados Unidos, que também são grandes consumidores, onde a situação econômica está aparentemente crescendo, está melhorando até por injeções importantes, né, de liquidez na economia por parte dos governos. Como é que está isso e quanto isso vai afetar o resultado de vocês lá fora, né? A Suzano aumentou agora em janeiro o preço da celulose para o mercado europeu, americano, em dezembro para a Ásia. Qual que é a situação nesse momento com as vendas lá fora? O que vocês estão vendo ou prevendo para esse ano, se dá para prever alguma coisa? As vendas estão bastante robustas em todas as regiões, né? A China é metade do nosso volume, a Europa é 30% mais ou menos, e as Américas são 15%, 20%. Em todas as regiões a gente vê demanda muito boa. Eu destaco que no caso da China, quando se fala às vezes de arrefecimento de economia, tem muito a ver com os produtos que a China exporta. Os produtos de consumo doméstico na China estão indo muito bem. E o caso dos nossos clientes, eles compram celulose para produzir papéis higiênicos, papéis sanitários, embalagem, etc., para uso doméstico lá na China. Então, esse é um mercado que vai muito bem. O crescimento de demanda está bastante robusto e de acordo com o que vinha crescendo já nos últimos anos. Então, a gente tem uma perspectiva de volumes bastante positiva. Perfeito, perfeito. E só para complementar a questão que você falou das restrições logísticas, né, nas cadeias globais, problemas de logística que a gente vivenciou durante a pandemia e que lentamente estão se normalizando. Quanto isso está impactando? Quanto isso impactou o resultado de vocês em 2021 e quanto isso vai impactar, segundo as previsões, em 2022? Olha, felizmente a gente tem, a partir de muito trabalho aí da nossa turma de logística, a gente tem conseguido escapar ileso aí desses problemas em termos de volumes, né? Nós temos conseguido embarcar e atender os nossos clientes da maneira que a gente sempre atendeu, muito porque nós temos aí um conjunto de contratos de longo prazo com operadores logísticos marítimos que disponibilizam esses navios para a gente. Então, a gente tem uma baixa dependência de contratar no spot esses navios, e também pelo trabalho operacional muito bem feito por nós nos portos. Então, apesar dos transit times estarem mais lentos, o tempo de carga e descarga está mais lento, a gente tem conseguido atender os nossos clientes. E isso, junto com o fato de que outros não têm conseguido atender,
torna a situação bastante favorável para nós, porque como alguns não estão atendendo, falta mercadoria, quem tem mercadoria acaba conseguindo colocar em preços melhores. Então, isso tem sido muito positivo para nós no curto prazo. Isso aí vai se arrumar com o tempo, mas também é muito difícil dizer quanto tempo vai demorar para essas coisas entrarem nos eixos, porque depende muito, principalmente da pandemia, né? Um dos motivos pelos quais existe esse gargalo é que os navios estão demorando mais para serem descarregados e carregados, porque tem que fazer teste de Covid, às vezes você tem gente que está doente, tem que fazer Tem surto no porto, sim, sim. Né? Faz fila. Então, isso vai se resolver com o tempo, mas não sabemos ainda em que horizonte isso se resolve. Claro, claro. Vamos ver então o que vai acontecer. Por último, Suzano, se confirma uma referência global em ESG, né, o desenvolvimento de soluções sustentáveis, e também em inovação no segmento de produção de celulose. Alguma novidade que a gente pode deixar para o nosso público aqui da Exame Invest, muitos dos quais são também acionistas da Suzano, né? Alguma novidade para esse 2022, algum investimento particular, né, que a Suzano prevê na direção do ESG que vai reforçar essa liderança da empresa? Nós temos colocado muito esforço nisso. Nós lançamos recentemente uma meta de biodiversidade muito interessante, que a gente está se propondo a fazer a conexão de vários biomas que estão hoje separados por meio das nossas florestas, aí usando as nossas florestas para conexão. Isso vai aumentar bastante a biodiversidade nas nossas áreas e no entorno das nossas áreas. E temos uma série de outras metas de longo prazo de sustentabilidade que estão definidas e estão públicas aí no nosso site, no nosso central de resultados, que vocês podem ver não só as metas que nós estabelecemos, mas também como nós estamos nos performando em relação a elas, né? Como nós estamos evoluindo. Esse ano, por exemplo, a gente tinha metas importantes de melhoria de diversidade e inclusão, de melhoria de consumo de água, de meta de captura de carbono, uma série de coisas. Nós estamos evoluindo bastante e vamos continuar nos próximos anos com um foco muito grande. A sustentabilidade é parte central da nossa estratégia, né? Nós produzimos um produto de base renovável que gera produtos finais que são, na sua grande maioria, biodegradáveis e recicláveis. Então, isso é um dos fatores que está levando a Suzano a ganhar espaço ao longo do tempo, e a gente acredita muito na força da sustentabilidade como motriz aí do crescimento da Suzano no futuro. Perfeito. Ultimíssima pergunta para fechar, uma resposta telegráfica para o nosso público e muitos deles, de novo, são acionistas da Suzano. Política de dividendos em 2022 vai ser a mesma do ano passado. Vocês acabaram de anunciar, dia 7 de janeiro, um dividendo de mais de R$ 1 bilhão. Alguma previsão para este ano? Vai permanecer como ano passado? Podemos ver algumas mudanças? Ainda não. Nós estamos estudando o tema, mas não temos nada ainda pronto para ser compartilhado. Perfeito. Então vamos aguardar nas próximas ocasiões para voltar a conversar sobre esse assunto. Muito obrigado, Marcelo Bassi, CFO da Suzano, por ter estado conosco aqui na Exame Invest. Um ótimo trabalho para você. Obrigado. Até logo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez e muito obrigado a vocês que estão aqui com a gente na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, todos os vídeos dos resultados do quarto trimestre de 2021 com as principais empresas do Ibovespa. Também sigam a gente no nosso site exame.com, aqui no YouTube, aliás. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com o seu colega que é acionista da Suzano. E todo dia, 8 horas da manhã, nossa abertura do mercado aqui na Exame Invest. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.